Fala galera do Devidojo, beleza? Então estamos de volta aí com nossa série de vídeos sobre a AWS, o AWS White Belt, e hoje a gente vai dar continuidade, né, ali na configuração do nosso ALB que estamos utilizando para fazer a criação ali, né, a configuração correta dos nossos targets, né, e balancear a carga que a gente vai receber da internet entre as tasks, né, aqui as instâncias do Greeting API que vão estar configuradas ali para a gente, né? Então, sem mais delongas, vamos voltar lá diretamente para onde a gente parou. Foi aqui, depois de ter clicado em Create no nosso Load Balancer, ele ficou aqui com status de Provisioning e agora ele está devidamente criado, disponível em 3 zonas de disponibilidade diferentes, ou seja, ele vai conseguir falar com targets nas 3 AZs. E aí, perfeito, depois que a gente fez isso aqui, eu posso clicar sobre o ALB para ver mais informações sobre ele, né? Uma das informações que eu consigo ver é qual que é o listener, e aí o listener entenda como, olha, ALB, porta 80 é um listener, é onde você está escutando. Se alguma requisição cair na porta 80, balanceia a carga entre os targets, ou seja, entre as instâncias que estão dentro do Greeting API Target. Se eu abro o nosso target, vai abrir aqui numa outra aba, ele vai me dizer quem são essas instâncias que estão registradas. E se a gente observar, não tem nenhuma. E não tem nenhuma ainda, porque a gente não foi lá no nosso service, não disse para ele, olha, você agora você vai registrar as suas instâncias nesse target group que está associado com um determinado ALB, beleza? E aí a gente vai fazer isso agora. Então, vindo aqui agora lá no nosso menu da ECS, né? Vou vir aqui, ó, na opção Elastic Container Service. Vai abrir aqui o nosso Elastic Container Service. Aqui vai ter o nosso serviço, o Greeting API, e o que eu vou fazer com ele é deletar. Porque como a gente criou sem, ele não deixa a gente fazer o update, pelo menos não aqui pelo console, manualmente, para a gente conseguir atrelar ele, né, atachar ele no Network Load Balancer. Então, agora, no ALB no nosso caso, né? Então, agora está sem o service, deletei ele. É bem simples criar de novo, né? A gente já está fera nisso aqui, basta vir em Create. Aqui ele já traz o cluster selecionado, capacidade que a gente quer usar, verifico se é de fato o EC2, está ali configurado EC2. O tipo, né, do serviço vai ser do tipo service, né, o application type aqui. Qual revisão que a gente vai utilizar? Vai ser aquela task definition do API na versão 2. O service name vai ser aquele greeting API, igual a gente tinha feito anteriormente. E aqui, na parte de desired task, eu vou colocar, ao invés de uma... Na verdade, eu vou deixar uma por enquanto, só para a gente ver registrando. Lembrando que essa task definition está com a memória que ela vai forçar o nosso cluster e acabar adicionando mais uma instância. A gente já mostra isso ali na prática, tá? Mas aí, olha só, Desired Task, então vai estar uma, Deployment Options, vamos deixar igual estava antes. Service Connect, não vamos colocar, não vou mexer nessa configuração, mas seria uma opção para quando eu tenho N serviços dentro do mesmo cluster e quero que eles consigam se falar diretamente, tem um serviço ali da AWS que a gente consegue utilizar. Mas aqui está o que a gente precisa agora. Na vez passada que a gente criou nosso service, a gente tinha deixado sem Load Balance. Agora não. Agora a gente quer dizer que tem um Application Load Balancer. Quem que é esse Application Load Balance? É o White Belt ALB. E aqui ele está pedindo para a gente selecionar o container que a gente quer fazer o balanceamento de carga. E aqui eu estou dizendo para ele que é o Greeting Service. E aqui ele vai perguntar, specify the port and especifique a porta e o protocolo que esse cara vai escutar as conexões. E aqui eu estou dizendo, ó, o listener vai ser um que a gente já criou. Porque lembra que a gente criou? Eu poderia ter um novo listener, só que a gente já tem um listener lá da porta 80, então eu vou selecionar o listener que já está lá, o da porta 80. Beleza? Feito isso, ele vai pedir para eu perguntar, né, se eu quero registrar um novo target group, coloco o nome, eu poderia fazer tudo por aqui, mas como a gente já criou o target group, eu vou vir aqui e selecionar aquele que a gente já tem. Opa, na verdade ele não está deixando a gente selecionar porque provavelmente a gente fez alguma coisa errada na hora de criar o nosso target group. Mas sem problema, vamos lá, vamos fazer junto aqui, vamos criar um novo. Então eu vou chamar esse target group de Greeting Service Target. Depois a gente vai ter que ajustar isso lá no nosso ALB também, tá? O protocolo aqui vai ser o HTTP, o path pattern vai ser o barra mesmo, evaluation order vai continuar sendo a mesma, o health check, como a gente tinha falado na vez passada, vai ter que ser um customizado, né? Não pode ser o barra, eu já fiz esse teste, a nossa
API ali da maneira que eu fiz, ela não responde aqui nesse cara, então eu vou colocar aqui um 999, e isso vai garantir que funcione. Health Check Grace Period. Isso aqui é, como eu tinha falado para vocês, é um tempo que ele vai esperar antes de começar a aplicar o... Não lembro se eu já tinha começado a falar, mas ele vai esperar um tempo antes de começar a aplicar o Health Check, porque pode ser que a sua aplicação ela demore para subir, né? Às vezes ela tá... Vou falar principalmente do Javão, já tive bastante exemplo de serviços que levavam, às vezes, até 1 minuto ou mais para ficar ok e começar a responder as requisições ali, mesmo de Health Check. Não é o nosso caso, o Greeting Service sobe bem rapidinho e a gente vai deixar ele assim mesmo. Task Placement Group vai ficar o mesmo, tudo aqui a mesma coisa. Então, ele vai criar esse novo target para a gente, que não consegui, depois eu vou ver ali por quê, que besteirinha que a gente fez na configuração. Aqui na Evaluation Order, ele vai ter que ser o 0, na verdade tem que ser o 1. Isso aqui é vamos supor que eu tivesse mais de um Target Group registrado, ele tem uma ordem a qual ele vai seguir para ir verificando se a requisição, né, atende aos requisitos para direcionar para aquele determinado target. E aí tem uma ordem que você pode definir para ele fazendo isso, né? Então, habilita ele para você fazer uma série de outras parametrizações. Mas feito isso, eu vou clicar aqui em Create, e aí ele vai criar agora o nosso serviço. Tá? A gente vai esperar aqui um segundinho, já ele aparece. Tá ali... Ele apareceu, né? Ainda está subindo a task na revisão 2. E aqui a gente vai aguardar um pouquinho até ele começar a, de fato, conseguir colocar a instância para rodar, né? Então, ele está ali ainda provisionando, colocando ela lá na instância, ela tem que subir, tem que começar a conectar e tudo mais. E aí, tá aí, ó. Ela já começou a rodar. Agora, beleza, ela começou a rodar, só que agora eu quero ver como que tá o status dela. E aí a gente vai lá naquele nosso target, nos target groups, né? Aonde que eu vou no target group? Tô aqui no menu, vou vir aqui na EC2. Abriu aqui, ó, o menu da EC2. Aí vou rolar até lá a parte do load balance, vou clicar aqui nos target groups e vai ter os dois, tá? E eu acho que eu entendi o que rolou de errado, porque eu não estou usando o Network Load Balance, eu acabei definindo ali como IP e eu deveria ter definido como instance, por isso que ele criou aqui o instance para a gente conseguir utilizar lá no nosso Load Balance. E, inclusive, quando eu clico aqui no nosso Greeting Service Target, ele já mostra que tem aqui embaixo um Service Health, né? Então, eu vou clicar aqui nesse Target Group, por exemplo, vou vir aqui nas nossas informações de targets, ele vai mostrar que tem um target, que é o 32769, que está respondendo aqui nessa porta e funcionou, bateu o health check lá, tá tudo ok. Se eu vier aqui em monitoring, eu posso ver, por exemplo, quando isso aconteceu, né? Vou filtrar aqui os últimos 30 minutos, por exemplo. Ele ainda não atualizou as métricas, mas basicamente aqui nessas métricas a gente vai conseguir ver. Tem um tempo ali que leva mais ou menos... Tá aí, ó, agora atualizou. Então, às vezes levam 5 minutinhos para começar a atualizar as métricas. Mas está aqui, ó. Então, um health host mínimo. E se tivesse mais e fosse escalando para cima ou descendo, enfim, isso aqui vai ficar registrado para a gente acompanhar. Agora, vamos lá no nosso load balance, porque como a gente criou o target group lá de maneira equivocada, a gente vai precisar vir aqui e ajustar no nosso listener. Então, vim aqui no menu de cima do load balancer, seleciono o nosso load balancer, venho aqui nos listeners, seleciono o listener, venho em actions e edit listener. Quando eu clico aqui no edit listener, vai aparecer para eu selecionar outro target. E aí eu vou selecionar, ao invés do Greeting API target, que a gente criou com IPv4 ali, só do tipo IP, para o tipo instance. E aí coloquei esse camarada aqui. Agora, basicamente, o nosso Greeting Service Target vai receber as requisições que chegarem na porta 80. Então, feito isso, vou salvar. Uma vez que eu salvei, o que eu preciso agora é vir aqui de novo no nosso White Belt ALB e vou pegar a URL para conseguir falar com esse camarada, né? Então, agora, quando a gente quiser chamar o nosso serviço, não vai ser mais por aquele IP. Tanto é que se eu vier lá no Service, na ECS, vim aqui no Service, ó. Então, estou aqui no nosso White Belt Cluster, cliquei no nosso Service. Se eu vim aqui na parte de Networking, ele não tem mais aquele endereço de IP que era da instância. Ele, na verdade, agora ele tem o endereço
do cluster, do ALB que a gente está utilizando. Então, vou copiar aqui o endereço do ALB, vou trazer aqui e substituir o IP e a porta por essa URL que ele me deu. E aí, vou dar o Enter e vamos ver se vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar. E aí, por quê? Porque falta a gente fazer as configurações do Security Group, né? Você viu que lá, quando a gente criou o ALB, a gente não, colocou, né? Selecionou o Default Security Group. Então, você viu ali, ó, tentei bater, não vai. Mas lá o nosso service já está escutando naquela porta específica ali. Se a gente usasse a URL antiga, que, enfim, está apontando ali, talvez ainda fosse porque a gente, no Security Group lá que está sendo utilizado, né, na nossa instância, está habilitando para as portas efêmeras lá, né? Enfim, a gente vai mudar isso agora. Então, aqui dentro do nosso ALB, a gente vai procurar aqui na parte de Security, qual Security Group que ele está utilizando, né? E aqui dentro desse Security Group, eu vi que ele está utilizando um Security Group Default, né? Que está tudo bloqueado. Eu fiz isso aqui só para a gente vir direto para o menu da Security Group, mas se eu clicar aqui, eu posso criar um novo Security Group. E é o que de fato eu vou fazer. Então, eu vou criar aqui um novo Security Group, vou chamar ele de White Belt ALBSG. E aqui eu vou botar allows HTTP in HTTPS. E agora eu vou colocar as nossas inbound rules. E aí, bem parecido com o que a gente tinha feito antes, eu vou liberar aqui o HTTP na porta 80 de qualquer lugar. E vou liberar também o HTTPS na porta 443 de qualquer lugar. Isso aqui vai habilitar o tráfego, né, o nosso tráfego aqui through the internet, né, pela internet. Então, vou criar o nosso Security Group, criei o Security Group, né, a gente já está fera nisso aqui, não preciso mexer em mais nada. Vou voltar lá no nosso Load Balancer. Aqui no Load Balancer, eu vou dar um edit, onde tinha aquele Security Group, vou remover o que estava e vou colocar o que a gente criou, que ainda não apareceu, vou dar um F5 aqui. E, que interessante, ele não está aparecendo aqui para gente, o Security Group que acabamos de criar. Vou dar um F5 para ver se ele aparece. E ainda não apareceu. Já entendi o que aconteceu. Provavelmente, quando a gente criou aqui o nosso Security Group, ele foi para outra VPC, né? Como a gente não botou a default, isso pode acontecer. Eu vou excluir esse cara, vou dar aqui um delete, ele não está atribuído a nada ainda, então eu posso simplesmente deletar o que eu acabei de criar e vou criar de novo. Só que agora, quando eu for criar, eu vou me atentar aqui, ó, no VPC ID. Ele foi na default, que era esse final 21F, e a gente precisa que seja na White Belt. E, falha minha, tô devendo aqui mostrar para vocês como que a gente troca essa default. Mas basta a gente atentar que, como eu tenho duas VPCs, isso pode acontecer na prática, tá? Às vezes você vai trabalhar em contas que tem mais de uma VPC, então fique atento ali a qual VPC que você quer criar o Security Group, porque depois ele não aparece, né? Se o recurso que você quer atachar ele não tiver na mesma VPC. Então, vou botar ali o White Belt ALB SG, again, allow HTTP e HTTPS. E aí, de novo, aqui, vou vir lá no HTTP, HTTPS e o anywhere, que é habilitando 0000 e /0. Fechou? Então, create. Agora sim a gente criou esse cara corretamente, né? A nossa VPC ID está correto, então esse cara agora sim tem que aparecer disponível aqui. Então, olha lá, tá ali o White Belt ALB SG. Perfeito? Então, agora eu vou salvar essa configuração. E aí, agora sim, esse ALB permite que a gente chame ele falando na porta 80. Então, se eu vier aqui e der um Enter, provavelmente vai funcionar. Então, olha só que legal. A partir de agora, a gente não precisa mais saber qual a porta, qual o IP da instância está rodando, porque a gente tem um target group que registra lá automaticamente quem são os targets. Esse target group está sendo associado ao nosso load balancer, no caso o application load balancer, né? Tá aqui ele. E as instâncias que forem subindo aqui vão estar disponíveis aqui para a gente trabalhar. Agora, a gente pode brincar com isso aqui, tá? Nesse momento, a gente tem uma instância rodando, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer, até para brincar aqui um pouco mais,
é criar uma nova Task Definition, e eu vou fazer isso vindo aqui no menu da ECS, né, Elastic Container Service, vou lá nas Task Definition, vou pegar a Task Definition do nosso service que a gente criou, vou clicar nesse cara e vou criar uma nova revisão. Quando eu clico aqui em criar uma nova revisão, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder diminuir a quantidade de memória que esse container precisa para que eu consiga colocar mais de um ali dentro do mesmo container. Eu estava dando uma olhada nas métricas, posso mostrar isso ali daqui a pouco para vocês. Eu vi que ele não usa muito mais que 0,2 de memória. Então, eu vou colocar 0,3, que aí acredito eu que com 0,3 de memória a gente consiga colocar duas tasks desse serviço na mesma instância, né? Dado ali a reserva de capacidade que a gente habilitou para o nosso cluster. Então, eu vou clicar aqui em Create, pode ser até que ele suba uma nova instância, né? Porque vai passar ali de um certo limite de reserva aqui, com duas instâncias no mesmo servidor, mas vai ter duas instâncias no mesmo servidor, teoricamente vai subir rapidão. Então, criou a revisão 3, aí aqui a gente já sabe, basta vir lá no nosso cluster, selecionar o cluster, vir aqui no nosso serviço, clicar em selecionar o serviço, vir no botão Update, e aqui no botão Update eu vou selecionar a revisão 3. Para evitar que a gente tenha que esperar subir uma nova máquina, eu vou colocar aqui em 0. Então, 0% significa que ele pode parar as tasks que estão rodando antes de subir as novas. E aqui eu vou deixar no máximo 100%, ou seja, tem que ter... na verdade, pode deixar o 200 mesmo, porque senão pode gerar algum problema. Use DSS Deployment, the Circuit Breaker é mais ou menos... Poxa, ele vai fazer o deploy da versão 3. A versão 3 não está subindo, ele vai dar um circuit break e vai voltar para a versão que estava funcionando. Isso aqui é bem legal também para evitar que a gente faça deploy de problemas em produção. O resto eu não vou mexer em nada. Então, basicamente, eu troquei a revisão para a revisão 3 e aqui para 0 para acelerar ali o nosso deploy. Aqui vai continuar tudo a mesma coisa e tudo mais, né? Então, eu vou vir aqui em Update, cliquei no Update, e aí ele vai vir aqui, ó, e vai começar o processo de deploy do nosso serviço na revisão 3, tá? Só que outra coisa que eu já posso fazer, inclusive, nota que ele tem uma versão só, né? Eu vou deixar primeiro ele terminar aqui de fazer o deploy, ó, fez ali o deploy de uma na versão 3. Se a gente vem aqui em Infrastructure, é onde a gente consegue ver as instâncias, né, os servidores que estão registrados ali para a gente utilizar. Aqui ele vai mostrar que peraí, deixa ele subir, subiu. E ainda tem 663 de memória disponível e 768 de CPU. Ou seja, tem 0,6 de memória disponível e 0,7 de CPU. Então, dado isso aqui, a gente consegue, sim, subir mais um serviço aqui na mesma instância. Obviamente, se a gente vem aqui, por exemplo, na parte de métricas, vai aparecer o quanto está reservado aqui desse cluster. Se a gente olhar, então, tem 25% da CPU reservado e 52% da memória. Então, provavelmente, quando a gente adicionar o próximo serviço, isso aqui deve passar desses 52, obviamente vai passar, mas a ideia é que não passe de 100, mas eu acho que vai passar. E aí, se passar, ele vai colocar automaticamente mais uma instância aqui para a gente. Mas vamos lá. Então, venho aqui no nosso serviço, clico em Update, vou pegar aqui onde estava 1 e vou aumentar para 2. E só com isso, eu vou dar aqui um update. Basicamente, a ECS vai entender que a gente quer, então, 2 serviços. Vai mostrar aqui, ó, Deployment Task tem um de 2. Quando eu vier aqui no Tasks, ele já está subindo o segundo serviço. Ainda está rodando lá os health checks, né, ativando o serviço e tudo mais. E se eu vier aqui na Infrastructure, a gente vai ver que ao invés de um serviço ali naquela instância, vai aparecer mais um, que é esse segundo que a gente acabou de subir. Então, vai atualizando aqui, porque ele... Opa, aqui embaixo, que ele leva um tempinho, né? Atualizou. Então, agora, ó, memória disponível 356, né? Porque tem 2 serviços já consumindo boa parte dessa memória, reservando ela, não que ele está usando tudo aquilo. E a CPU em 0,5. Ah, mas eu quero ver o que está usando de fato de memória. Basta vir aqui em Metrics e aí vai ter o uso. A gente vê que o uso, na verdade, é de 20%. Obviamente, falta atualizar aqui com as duas instâncias rodando. Nessas métricas, elas levam de 1, 2, 3, às vezes 5 minutos. Na verdade, acho que é de 5 em 5 minutos a granularidade dessas métricas aqui por default. E se a gente quiser mais detalhadas e em tempo mais rápido, a gente precisa ativar outros recursos aqui que a AWS também tem, né? E provavelmente eu vou conseguir mostrar ele para vocês, dado que a gente avançou bem aqui no deploy de serviço. Então, estamos lá. Agora tem 2 instâncias do GridChain API funcionando, rodando aqui como a gente gostaria, né? Fazendo ali o balanceamento da carga para a gente agora.
também tem o nosso ALB. Então, quando eu bato aqui, tanto faz para qual serviço ele vai mandar. Ele está, inclusive, tentando balancear a carga. Eu poderia adicionar alguma coisa ali na mensagem para a gente ver que, às vezes, eu vou chamar e vai responder um, e às vezes eu vou chamar e vai responder outro, mas aqui para o usuário é transparente. Esse é o ponto. Eu não preciso mais lidar com a porta. Beleza? Então, gente, para o vídeo de hoje, eu acho que é isso, tá? Depois a gente vai vir com outras configurações aqui que são bem legais para a gente, por exemplo, setar um custom domain, né? E aí vamos falar um pouquinho de Route 53. Vamos falar também sobre CloudWatch, sobre as métricas que são interessantes a gente olhar, e inclusive alertas de scale in, scale down. E aí, só para finalizar, na verdade, eu esqueci de voltar aqui no Target Group para mostrar para vocês que agora temos 2 targets registrados, né? Na verdade, ó, tem até mais um ali que eu acho que ele estava trocando de instância, provavelmente uma hora dessa ele já deve ter subido. Na verdade, esse que está draining, agora que eu lembrei, era aquela versão anterior, né? Então ele matou a versão anterior, mas ela aparece aqui como drenando ainda de status, e basta estar nesse status de diferente de health, que o load balancer sabe que ele não deve jogar tráfego nessa porta, ele vai jogar nas duas que estão health aqui corretamente, né? Se eu vim aqui na parte de health checks, vou conseguir ver, né, as configurações. Se eu vim aqui em monitoring, eu consigo ver os serviços que foram registrados. Então, lembra lá, estava 1, agora foi 2. Se baixar, vai cair ali o número de requisições que eles já receberam e tudo mais, né? Então, tudo isso aqui foi um setup que a gente fez, né, bem legal para ter uma solução onde a gente tem a aplicação rodando ali na camada pública, tem um load balancer que faz o balanceamento de carga entre as instâncias, né, dessa aplicação automaticamente, de acordo com os targets que estão registrados, e essa aplicação, por sua vez, fala lá com a nossa base de dados, que é a nossa RDS. Então, para o vídeo de hoje é só. No vídeo que vem a gente, de fato, vai voltar terminando ali mais alguns detalhes, revisando tudo que a gente fez, né, na parte de segurança, se não tem alguma porta que não deveria aberta, e eu sei que tem, né, enfim, adicionar ali também a questão do Route 53. Então, por hoje é só. Se você curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, deixa seu comentário. E a gente se vê na próxima. Valeu!